Aqui, já finalizando já de forma bem rápida, eu trouxe pra gente ver, rapidinho, a fonte, né, Boletim da Escola Moderna. Eu tinha pensado em trabalhar 2, mas eu vou falar só de uma. Aqui nós temos eu coloquei 1917, mas seria 1918, na verdade. 1918 e 1919, né. Só houve 3 edições desse boletim, na verdade. Aqui eu achei melhor abrir no PDF, né, a fonte, uma das fontes, né, que eu trabalhei na minha pesquisa, tá até toda marcada com de amarelo aqui. Eh, a primeira edição, no caso do Boletim da Escola Moderna, publicado em 13 de outubro de 1918, justamente, a data da morte de Ferré, né, o Ferré que morreu em 13 de outubro de 1909. Então a o boletim inaugura já como primeira edição, essa capa de homenagem a Francisco Ferrer e o seu racionalismo humanitário, né. E aí tem toda uma vou passar de forma bem rápida, mas toda uma, né, eu até tiquei algumas coisas, né, essas referências, né. Aqui é um texto do próprio Ferrer, no caso, eh aqui é um texto do próprio Ferré, né, daqui para cá é um texto do Ferré, mas aqui tem já esse texto de início aqui, né, de provavelmente o editor, né, provavelmente o João Penteado, diretor da escola, disse, né: "Hoje, dia em que se comemora o 9º aniversário da morte do apóstolo da humanidade, justo é que, estampando seu clichê, translademos translademos também para estas colunas o seu magistral artigo, cuja leitura recomendamos a todos aqueles que desejem saber quais são os planos e finalidades da obra da escola moderna." Então eles veem a escola moderna como uma obra realmente, né, uma obra de instrução, de educação, de emancipação. E aí é um texto do próprio Ferrer, né, em que eles reproduzem aqui nessa defesa da razão, da ciência, do ensino da ciência contra o dogma, né. E essa inspiração em que eles tinham no Francisco Ferrer, né. Aqui, esse texto aqui, Francisco Ferrer é um texto do Pinho de Riga, que eu acredito que seja um pseudônimo do Adelino de Pinho, o diretor da Escola Moderna número 2, né. E aqui esse texto de apresentação da redação, dizendo que pela primeira vez aparecia o Boletim da Escola Moderna, cuja publicação nos preocupava o espírito desde muito e só agora, sob a sugestão da data de 13 de outubro, pode tornar-se uma realidade. É interessante essa inspiração, né. Outro texto do Adelino de Pinho, aqui algumas das referências que eles fazem, né, às festas, né, em benefício da escola, né, como eu falei, que muitas festas eram as festas eram realizadas para a manutenção da própria escola, né, a arrecadação desse dinheiro era feito para isso, né. E aí eles dão esse crédito, né, explicam o que que aconteceu, né, quem declamou poesia, né, como esses alunos aparecem nesse sentido, né, qual foi o resultado líquido, desse benefício da escola, né, o apoio, no caso, dos trabalhadores, né, dos sindicatos, né. Então, aqui eu trouxe também na minha pesquisa esse apoio do Sindicato de Resistência dos Laminadores de São Caetano, que também apoiou a escola, né, a manutenção da escola, como a escola sobrevivia nesse sentido, né. Aqui, eu acho interessante também mostrar, né, essa explicação, né, de por que que o jornal, em vez de aparecer o jornal O Início, aparece agora Boletim da Escola Moderna, né. Então, o Início, publicação dos alunos dessa escola, que devia hoje reaparecer, ficou substituído pelo Boletim da Escola Moderna, em virtude de não ser possível a publicação dos 2 jornais, que, embora pequenos, acarretar-nos-iam despesas além das possibilidades no momento atual, né. Eles tinham esse desejo de retornar, né, a publicação do jornal Início, mas naquele momento, eles tiveram a iniciativa de fazer um novo jornal, né, de cunho mais propagandístico, homônimo do boletim, de La Escuela Moderna, né.
E aqui também, né, algumas referências a professores que poderiam ensinar, o ensino de línguas, né, pessoas que provavelmente não eram, realmente professores formados, né, que tinham ensino, que provavelmente eram autodidatas, que conheciam a língua inglesa, a língua francesa e se disponibilizavam a ensinar na escola, né. Mas a referência de que, né, essa insistência do método de ensino que deveria ser ensinado, né, o método para o ensino dessas línguas será o prático intuitivo, o mais prático e intuitivo, baseado nessa perspectiva do ensino racionalista, né, nessa conce concepção das apropriações dos métodos da renovação pedagógica, né, desses métodos modernos de ensino, né. Eh, e aqui foi uma parte, né, a parte em que, a criançada, né, as pessoas, no caso, as crianças ou os adultos, eles apareciam, né, que era onde, no final da fonte, né, demonstra-se, esses matriculados, né, essa divisão seriada entre esses alunos, esse primeiro ano A, primeiro ano B, que eu também, não consegui me debruçar sobre isso, de entender como que era feita essa classificação, como que era feita essa divisão, de por que que existia o primeiro ano A, por que que existe o primeiro ano B, por que que existia o terceiro ano A, terceiro ano B, quais eram os critérios nesse sentido, de se estabelecer essas diferenças, se era uma questão de nível de cada aluno, né. Isso é uma coisa em que eu gostaria, de algum momento, me debruçar, assim, mas, isso precisa também ser referenciado nas próprias experiências, das escolas do período, né, de como também entendiam esse método de ensino, seriado neste sentido, né. Se no caso, o que eu atualmente tenho uma hipótese na minha pesquisa é da simultaneidade desses métodos, no sentido de que provavelmente, essas coisas estavam acontecendo tudo junto, né. Eh e aí também essa referência aos cursos primários, que muitas vezes noturnos, né, que muitas vezes aparece, os cursos de datilografia, que muitas vezes aparece. Essa relação aqui das faltas dos alunos. Então, esse é o formato, né, do boletim da escola moderna, né, que também foi um formato parecido com o formato do jornal Início, ainda que no boletim da escola moderna não apareçam os exercícios de descrição dos alunos, são muito mais as referências são mais textos e referências às coisas que aconteciam na escola em nível de festividades e menções aos alunos matriculados, às turmas, etc. Então eu quis trazer um pouquinho também dessa fonte, até também para ser algo, da proposição, eh, da atividade, né, para o certificado, de quem fez todo o curso e quer ter o certificado, né. Eu propus, uma resenha, né, sobre um dos tópicos, tratados aqui, né, que eu trouxe aqui para vocês, né, e dessa fonte analisada, né, segundo as regras da proposta aqui do Diálogos, sobre História, né, esse texto ele deveria ter no mínimo 200 palavras, em média 15 linhas, e no máximo 600 palavras. Então, é uma resenha, um ensaio, né, um texto simples, muito simples, sobre esse mini curso, um dos tópicos que vocês preferirem aqui e essa fonte que eu trouxe para vocês também. Eh Aqui estão as minhas referências bibliográficas, eh, aqui também tem as fontes, né, e eu agradeço, muito obrigada. Eu deixo aqui o meu contato, para caso alguém queira, que eu envie alguma, né, a lista, uma lista melhor, dessas fontes, né. Dessas fontes, das referências, dos textos que eu trabalhei aqui, que eu me baseei, né, que todo esse trabalho, esse mini curso também se baseou. Eu faço questão de dizer, né, que isso é um trabalho, eh, em que eu investiguei a partir das referências, né, de uma historiografia que trabalha com isso, né. Então eu trago minha abordagem, mas também estou embasada em outras obras, né, outros autores que já trabalham com isso há um tempo, né. Então eu deixo aqui meu contato para caso alguém queira entrar em contato comigo, falar alguma coisa,
pedir, né, essas referências e meu e-mail e minha rede social, meu Instagram também, caso alguém queira. Muito obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do mini curso e até breve, até logo. Obrigada.